Entender. Primeira questão, o que é pressão arterial? Um só de cada vez, por gentileza. Vai falando. É a pressão que faz nas artérias e nas veias, ou seja, a pressão Nas artérias ou nas veias? Ou em ambas? sendo a diastólica, diastólica e a contração e relaxamento do coração. Melhor. Não, aí é outra pergunta. Eu acho que sortear. Melhora significa estou no caminho certo, mas a resposta ainda não está certa. Melhor. A pressão arterial é a pressão do sangue dentro da artéria, o coração bombeia. O coração bombeia, melhora. Melhora? A pressão do sangue nas artérias. Pressão do sangue nas artérias. Boa. Boa. O que significa pressão do sangue nas artérias? O que significa pressão? Esquece pressão arterial. O que significa apenas a palavra pressão? Força, melhor. Curta de expansão. Oi? Curta de expansão. Força de expansão, melhor. Encurtamento? Não. Nada a ver. O que é pressão? Pressão é isso aqui, ó. Olha pra mim não, olha pro celular, olha pra mim não, olha pro celular. Pressão é isso aqui, ó. O que eu fiz? Pressão é? Empurrar. Primeira lei de Newton. No colégio? Mas tudo está interligado. O fato da gente estar na biológica, a gente não desconsidera os conhecimentos da física. Pressão é empurrar. Pressão é empurrar. Pressão é empurrar. Aí você tem pontos de pressão. Não vamos adentrar na física. Okay? Então, quando eu falo pressão arterial, primeiro, é arterial, não é venoso. Se é arterial, não é venoso. Se fosse vascular, aí sim eu pegaria veias e artérias. Se a pressão é arterial, é a pressão que o sangue exerce nas artérias. E o que é essa pressão que o sangue exerce nas artérias? Nada mais é do que? O quê? Empurrar. O quê? Empurrar. Ou seja, o sangue empurra as artérias. Por isso que eu trouxe Newton. Qual que é a primeira lei de Newton? Para toda pressão, para toda força, existe uma força igual em sentido contrário. Se eu empurro a cômoda, o gaveteiro, sei lá o nome desse troço aqui, se eu empurro isso aqui, ele também me empurra. Se a minha força for maior do que a dele, ele sai do lugar. Aí eu vou lá e empurro a parede. Se a força da parede for maior que a minha, ela não sai do lugar. Mas quando eu empurro a parede me empurra de volta. Isso que eu preciso entender, esse é o primeiro contexto que eu preciso entender. O que é uma pressão? É eu empurrar alguma coisa. Nesse caso, pressão arterial é o sangue que empurra a artéria. Ok? Até aqui, dúvidas? Angústias? Frustrações? Beleza. O que é uma artéria? Fala com convicção. Se tiver que errar, a gente corrige. O que é uma artéria? Vaso sanguíneo,
é o vaso sanguíneo, beleza. Continua, começou bem, é um vaso, a artéria é um vaso sanguíneo, melhor. Pode vascularizar órgãos. Simplifica. Sai do coração. É um vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para algum lugar, ou para o corpo, ou para os pulmões. Grande circulação e pequena circulação. Lembra do vavá? Veia, atro, ventrículo. Sangue vem pelas, sai pelas. O sangue entra no coração pelas. Lembram do babá? O que é babá? O sangue entra no coração pelas? Pelas? Sai pelas? Então as artérias é o vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para algum lugar. Se for na pequena circulação, leva para os pulmões. Se for na grande circulação, leva para o corpo. Como é que é o nome da circulação corporal? Circulação? Circulação? Sistêmica. Por quê? Porque eu vou pegar todos os sistemas. A circulação corporal, a grande circulação, também é chamada de circulação sistêmica. Qual é a pressão que nós vamos medir? Qual é a pressão que nós vamos medir? Pressão arterial. Pressão arterial. Qual? Não. Porque eu tenho a pressão, a grande circulação, circulação sistêmica, e eu tenho qual que é a outra circulação? Qual? Pequena. Ou pulmonar. Qual é a pressão que eu vou medir? Sistêmica ou pulmonar? Sistêmico. Sistêmica ou pulmonar? Sistêmico. Sistêmica ou pulmonar? Sistêmica? Circulação sistêmica? É essa que eu vou medir. Por isso que vocês verão lá nos seus instrumentos paz. Vou já nem vai pra lá. O que é paz? Pressão arterial sistêmica. O que é paz? Pressão arterial sistêmica. Então eu estou medindo a força com que o sangue empurra as artérias de qual circulação? Sistêmica. Da grande circulação. A pressão da grande circulação é igual à da pequena circulação? Não. Qual é o ventrículo da grande circulação? Esquerdo. Esquerdo. Lembra lá o seu coração? Ventrículo esquerdo. Esse é o ventrículo. Óbvio, a força da grande circulação é muito maior do que a da pequena circulação. Beleza? Então a artéria é um vaso sanguíneo que leva. Tudo isso a gente já viu, por isso eu não estou escrevendo. Então, a primeira aula lá do vascular. A artéria é o vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para algum lugar. Eu não posso falar de sangue venoso ou sangue arterial. Nada a ver. Nada a ver.
Artéria é só isso. É aquele tubo que vai na qual, quando o coração bater, o sangue tem que sair para esse tubo. É isso. Beleza? Ótimo. Pelas artérias, ele é empurrado com uma certa força. A artéria, ela é um sanduíche. A artéria, ela é um sanduíche. Toda vez que eu falo sanduíche, eu lembro, vocês são muito novinhos, vocês não vão nem saber o que eu estou falando. A mulher do sanduíche, ixi. Não, sensacional. Sanduíche, ixi. Depois vocês dão no YouTube e colocam sanduíche, ixi. Olha, sensacional. Você tá boa. E olha que você nunca traz para ninguém. Isso é que me deixa mais indignado. Porque a gente já ensinou a regra várias vezes. Viu? Tá na mão, roda. É simples assim. É uma regra assim. Ah, mas eu não quero dividir. Faça 2. Um só para você e um para a roda. Essa, meu, é simples assim. E eu que acho que não seguiu o forno do bolo. Estou aqui pensando que acabou. Ainda bem que foi bolo, né? A gente já estava pensando que tinha queimado a boa. Tem 2 bolos, vamos. Cadê a bala, gente? Na sacola. A vermelha? Beleza. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma artéria. Beleza? Isso aqui é uma artéria. Tá bom? Não é um sol. É uma artéria. Ok? Então eu tenho a luz. Toda vez que vocês ouvirem falar em luz em saúde, nós estamos falando do interior de um tubo. Tá? O interior da artéria, nós temos a parte endotelial, é o tecido interno. O exterior da artéria, nós temos a parte epitelial. Então é mais ou menos parecido com a nossa boca. Se a boca aberta fosse a artéria, a parte da gengiva seria o tecido endotelial. Ele é mais delicado, ele é mais suave, ele é mais sutil. E a parte da pele de fora é o tecido epitelial, ele é mais grosseiro, porque ele é a casca, tem que proteger. O que me interessa na artéria, isso vocês não podem esquecer nunca, vocês verão diversas doenças, entre elas, por exemplo, a aterosclerose. O que me interessa na artéria é, vocês vão ver lá nos livros como túnica muscular, que nome lindo, né? Olha isso, túnica muscular. Na prática ninguém vai falar esse nome, só vai falar o músculo da artéria, que é o que me interessa. O músculo da artéria. Para que serve o músculo da artéria? A veia também tem músculo. Só que o músculo da veia ele é ridículo, de fraco, de pouco. Já o músculo da artéria é saradão. Então eu sou o sangue. Isso aqui é a artéria. O que a artéria faz com o sangue? Quando o sangue não é um troço duro. Realmente vai arquiteto, né? Quando o sangue empurra a artéria, qual que é a lei de Newton mesmo?
Quando você exerce uma força, ela exerce a força igual em sentido contrário. É isso que acontece com a sua artéria. Opa! Ei. É isso que acontece com a sua artéria. Ela vai empurrar o sangue de volta. Ela empurra o sangue de volta. São menores os nossos problemas. Ok? A artéria empurra o sangue e o sangue empurra a artéria de volta. Só que a artéria não é um trocinho parado. Ela é um tubo longo. Então, se o sangue está vindo da janela para a porta, o sangue empurra a artéria empurra o sangue de volta, ele empurra a artéria, empurra de volta, empurra de volta. Ele vai fazendo esse movimento. Não tem muita variação. Vocês vão ouvir um monte de besteira. Ai, mede no lado direito. Ai, não, no lado esquerdo, porque é mais perto do coração e a pressão é maior. Ai, se eu medir na perna, a pressão é menor. Lixo. Um monte de falácias de pessoas que não entendem a fisiologia da artéria. A pressão sistêmica, ela é praticamente constante no corpo todo. Se der 120 por 80 no braço, vai dar 120 por 80 na perna. Vai dar 120 por 80 lá na parte interna da aorta. Não muda muito. Por quê? Por causa dessa túnica muscular. Quando você empurra a artéria, é isso que a artéria vai fazer. Então vamos parar. Fazer para cima e para baixo para todo mundo ver. Se o sangue empurra aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Oi, moço! Então o sangue está vindo. Empurrou. O que a artéria vai fazer? Segura com força isso aí, mulher. Empurra de volta. E vai empurrar o sangue de volta. E o sangue vai ser empurrado de volta. Então o sangue ele sempre vai empurrar. Segura aqui. Adianta antes de vir para a aula. Não deixa subir, beleza? Ó, no que sobe, no que você empurra a artéria, ela vai empurrar de volta. Então ela vai sempre fazendo isso aqui, ó. Percebe que ela vai voltando para o caminho? Isso é a elasticidade da artéria. Aí o coração contraiu lá, bate uma palma aí. Outra. Outra. É isso que nós estamos medindo. Indiretamente eu meço a força do coração. E por causa disso aqui, que se mantém constante. Bate outra aí. Outra. Percebe? E é isso que nós vamos sentir. Obrigado. Obrigado. É isso que nós vamos sentir. É esse movimento que o sangue passa pela artéria que nós vamos sentir. Até aqui. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Até aqui? Nada? Beleza. Ninguém tem uma garrafa aí, não? Ninguém tem uma garrafa? Eu só tenho de metal. Essa daí não dá para apertar. Ele destruiu hoje.
represar. Não, essa Ela não faz 40 horas. Se ela sentar aqui da casa do Jason, Bora lá, pessoal. Bora lá. Então nós temos aqui. Vou jogar na minha, né? Para não falar que eu faço arte. Por aí eu faço arte. Então a garrafinha seria o coração, beleza? A garrafa seria o coração. E aí eu tenho o fluxo sanguíneo. Beleza? Tudo bem? Então o coração bate. É isso que acontece. O que é o batimento mesmo? O que é o som do batimento? assim, fechando. O que é o batimento mesmo? O que é o batimento? Fala mais alto. Fechamento das válvulas. Abrimos tudo nada. Tá? Tudo bem até aqui? É essa pressão aqui que eu vou medir. A pergunta que eu quero responder é: o quanto esse sangue está empurrando essa artéria? Porque ela tem um limite. Por mais forte que ela seja, o coração é muito mais forte do que ela. Muito mais forte do que ela. E aí o que nós vamos fazer com esse aparelhinho? Tanto faz se é o manual ou se é o digital, tanto faz. Tanto faz. Beleza? O que nós vamos fazer é obstruir o fluxo. Nós vamos causar uma isquemia transitória. O tubo, quando você vai enchendo o aparelhinho, ele vai fazer isso aqui no tubo, na artéria. Até que ele chega uma hora que a artéria fica fechada. Então você tem o fluxo sanguíneo vindo. Aí você vai apertando o aparelho. Vai apertando o aparelho. Até que chega um determinado momento que ele está fechado. Está fechado. O coração parou de bater? O coração parou de bater? Não. Sim ou não? Não. Não. Não parou de bater. Então o que vai acontecer com o sangue que está aqui? Ele parou de chegar? O que vai acontecer com o sangue que está aqui? Melhor do que acumular, o que é Itaipu? Antes de ser uma usina, ela é uma represa. O sangue está represado, está acumulado. E a artéria aqui, ela vai se inchando, porque o sangue continua vindo. E esse sangue vai parando aqui, vai se inchando aqui. E o sangue continua vindo. E ele continua se inchando aqui. Primeiro detalhe que vocês não podem fazer na medida da pressão arterial: apertar demais. Porque senão ele demora para abrir. Esse é um erro comum dos profissionais. Aperta demais. Tá? E aí quando esse fluxo começa a abrir, o primeiro som que vocês vão ouvir é desse sangue represado. Então ele vai vir o som mais forte de todos. São 5 sons que um ouvido bem treinado escuta. Eu só vou ensinar vocês a ouvir 2 sons. Na pior das hipóteses, 3. Só. Se vocês conseguirem ouvir 2 sons, já está ótimo. O primeiro vocês têm que ouvir, que esse sangue está represado. Quando ele começa a abrir, só que ele não vai sair. Ele vai sair num turbilhão. Imagina uma represa estourando. Lembra lá do caso, como é que é o nome daquela cidade na Argentina? Mariana.
Lembra lá daqueles coitados? Lembra lá do filme? Tem um filme do X-Men que estourou uma represa. É uma coisa. É esse primeiro fluxo que é uma porrada que vocês vão ouvir. E vocês sentem essa porrada. E quem está sendo medido a pressão sente o sangue passar. A pessoa sente. Só que na maioria dos casos a gente está medindo em leigo, então ela não faz a menor ideia. Esse é o primeiro som, único e exclusivo. Depois vem uma sequência de 2 sons. Ignora. Que são os sons intermediários. Ele vai continuar batendo. Porque ele vai continuar. Vocês podem retornar aqui, rapaz? Então nós temos aí. Vou pedir. Vou sentar ali, ó. Vocês verem algo, então vocês não veem nada. Vou pedir que vocês baterem palma. Vou junto, por gentileza. 1, 2, 3, vai! Mais um. É o coração, né? Vai ser estranho o que eu vou falar agora, mas bata só você, Felipe. Vou deixar que eu boto aí, né? Não, bate aí. Não, bate aqui não, bate aí. Beleza? Aí a gente começa a insuflar o aparelho. Começa a vir cada vez menos sangue. Até que chega continua batendo. Até que chega uma hora que o aparelho travou. Só que o sangue está vindo. Ele continua vindo. Só que ele está parado aqui, ó. Porque eu travei ele aqui. O sangue travou. Continuação continua. Vai chegar, eu sinto, vou ensinar vocês a sentir quando continua. Gentileza. Vai chegar um determinado momento que eu vou começar a soltar o aparelho. O primeiro sangue que está acumulado aqui, segura a frente. Que ele está aqui, ó, querendo vir, querendo passar. Assim, eu começo a soltar. Quando eu solto, ele vem dar uma porrada. É um som muito forte, porque tem um monte de sangue acumulado aqui. Tem um monte de sangue. O coração continua batendo. E aí quando eu solto o aparelho, ele... Esse é o primeiro som que vocês escutam. É o primeiro som que vocês escutam. Isso é uma porrada. É uma porrada. Ele é inconfundível. Óbvio, vocês vão começar a medir agora. O ouvido de vocês ainda não está treinado. Às vezes, em várias pessoas diferentes. Hoje usam essas porcarias desse digital. Por que usa essas porcarias de digital? Porque pressão arterial não mata. O indivíduo só vai morrer de problema de pressão arterial em casos de emergências hipertensivas. Aí ele pode morrer. Ai, minha avó é hipertensa. Pode ficar tranquilo, ela não vai morrer não. Não mata. Por isso que as pessoas medem de qualquer jeito. Beleza? Volta aí a bater, por gentileza. Aí continua. A primeira vem a porrada. Aí as segundas, ela vem mais forte. Porque ainda tem um montão de sangue lá. Continua. Vem mais forte. Até que ela começa a se estabilizar. Esse é o segundo som que eu quero que vocês entendam. Porque existem duas possibilidades. Continua, por gentileza. Continua. Existem duas possibilidades nesse segundo som. Ou ele vai ficar abafado, ele vai ficar... Até o final, até dar zero. Vai. Porque ele já está no normal, na pressão normal. Ou simplesmente ele vai fazer e desaparecer. Que aí é o terceiro, é o zero.
Então eu tenho o som normal, o coração batendo normal. Então eu tenho essa amplitude da artéria, essa amplitude. Aí eu travo. Se eu travei, não tem mais nada. Ela está parada, está sem sangue. O sangue está represado ali. É um rio seco, uma artéria seca. Aí todo esse sangue represado aqui, quando eu solto, ele vem dar uma porrada. A sequência continua sendo forte, só que não é forte igual a primeira, porque a maior parte do sangue já saiu. Aí ela veio. Aqui eu tenho dois sons diferentes. Esquece, não vou ensinar esses sons para você. Ah, eu quero aprender, vai lá no YouTube. Bom, aí são os outros dois sons diferentes. Aí tem o terceiro som. Então, primeiro a porrada, os outros dois, segundo e terceiro. Aí vem o quarto som, que é o... Vocês vão ouvir exatamente isso. Não é em todas as pessoas. Ele faz tipo como se fosse um sopro. Você percebe que ele está... De repente ele faz... Aí existem duas possibilidades. Ele vai fazer... E aí na sequência ele desaparece. Por quê? Porque ele volta na pressão normal. Ou ele vai no... até o zero. Aí o que você faz? Você tem que voltar um pouquinho para saber quando começou esse som abafado, que é o quarto som. Que aí é quando começou o som abafado, que é a pressão mínima. Então eu tenho a pressão máxima, que é o som batendo. A pressão mínima é esse daqui, ó. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. O mínimo é quando ele já está de volta no normal. Ele está no normal. Então o máximo é a primeira porrada. O mínimo, a partir de agora ele já voltou à pressão normal que circula naquela pessoa. A pressão normal. Então percebe? A pressão máxima que eu meço no aparelho é a pressão desse sangue que ficou travado aqui, ó. É esse sangue que ficou travado aqui que vai me dar a pressão máxima. E a pressão mínima é o natural. Porque chega uma hora que o corpo percebe que travou aqui. Não vou ensinar os mecanismos de regulação cerebral que não cabem aqui. Aí chega uma hora que o corpo começa a, opa, não vou mandar tanto sangue nessa artéria porque está travado. É um problema ali. E aí vai o sangue que acumular aqui, por mais que o coração continue batendo, por mais que eu esqueça o aparelho travado, ele não vai aumentar mais a pressão aqui. Não vai. E aí a pressão já chegou no seu limite máximo, que é essa primeira porrada. E o mínimo é o normal. Por isso que dizem para você, olha, é muito pior quando a mínima é mais alta. Significa que esse malandro, esse indivíduo no repouso, já tem uma porrada. Essa artéria já está sofrendo. Decora a pressão arterial como um busão cheio. Você entra no busão, na hora de voltar para casa, o busão está meio cheio porque tem lá um monte de universitários igual a gente. Só que quando vocês estão vindo para cá, malandro, nossa senhora, né? Você sente assim, literalmente calor. Ficou claro o que é pressão arterial e o que a gente mede na pressão arterial? Angústias, frustrações. A artéria, ela é uma sequência, beleza? A artéria é uma sequência, certo? Ela tem um processo sequencial. Então vamos imaginar que o coração está lá e a ponta da mão está aqui. Beleza? Tudo bem? O que eu vou ensinar vocês a medir?
Tá mais fortinho agora? Não? Alguém tem uma paçoquinha? Vem, moça, segura aqui. Não vou bater forte. Segura. Então eu tenho a pressão vindo até eu começar a encher o sangue, a encher o esfíncter, o aparelho. Quando eu encho o aparelho, essa pressão eu sinto até aqui, ó. Eu sinto até aqui. Eu vou medir a pressão aqui. Só que eu vou saber quando eu já cheguei no limite aqui. Como? Eu vou pegar o meu dedo, vou colocar no pulso radial. Coloquem o dedo aí de vocês no pulso radial. Nunca o dedão, isso. Dedo no pulso radial. Isso. Lembra lá do relógio? Dedo no pulso radial. Eu vou sentir essa pulsação aqui. E aí eu vou começar a insuflar o aparelho lá em cima. E aí eu vou sentindo o pulso ficando cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco. Até que chega um determinado momento que eu não sinto mais o pulso. O que aconteceu lá em cima quando eu não sinto mais aqui embaixo? Travou, fechou, represou, não passa mais nenhuma gota de sangue. Tecnicamente até passa um filetinho, mas vamos entrar em detalhes técnicos. Okay? Quando eu não sentir mais o pulso da artéria radial, o que eu vou fazer? Eu insuflo mais 20 milímetros. Então, vamos supor que aqui parou no 100. Eu vou insuflar até quanto? 120. Se parou no 140, eu vou insuflar até quanto? 160. Vocês vão ouvir na prática aí: ah, insufla até 160. Ah, ele é gordão, insufla até 200. Ah, ele é pequenininho, insufla até 140. Vocês vão ouvir um monte de porcaria. É assim que você tem que ver. Ah, mas professor, eu nunca vi ninguém medindo assim. Mas era deles. Porque não tiveram uma hora que a gente está vendo. Mas era deles. Ah, e o que eu vou fazer? Você vai fazer o que a sua consciência mandar, filho. Eu vou botar lá. Senhor, como é que você mede? Assim. Depois o dedinho, pulso radial, vou insuflando o aparelho, até que chega um determinado momento que eu não sinto mais. Aí eu insuflo mais 20, tiro o meu dedinho do pulso radial, pego a parte auscultatória do meu estetoscópio e coloco aqui, ó, em cima da artéria. Eu não vou pôr do lado, eu vou pôr em cima. Por quê? Porque quando eu soltar lá, eu quero ouvir isso aqui, ó. Quando ela bate aqui, eu vou ouvir aqui, ó. Então eu escuto o primeiro som, o segundo, o terceiro, o quarto. Às vezes o quarto eu escuto até o final, ou eu já tenho o quinto, mas ele não é capaz de provocar o som. Eu ponho em cima da minha artéria, ok? Aqui, artéria radial. Por que artéria radial? Porque acompanha o osso do rádio. Quantos dois ossos eu tenho no antebraço? Quantos dois ossos eu tenho no antebraço? Dois. Como é que é a artéria no braço, no antebraço? No antebraço ela vai estar assim, ó, igual o estetoscópio. Igualzinho o estetoscópio. Vou ter duas. Teremos duas artérias no antebraço. Duas. Coloca aí seu estetoscópio no seu antebraço, para vocês verem exatamente a mesma coisa que eu estou vendo. Acompanhando o dedão e acompanhando o dedinho, percebe? São essas as duas artérias. Qual que é a artéria que eu vou pôr ao contrário, moça?
Qual que é a artéria que eu vou ver? Que eu vou pôr o meu dedinho? Qual que é a radial? É a que está próxima do dedão, do rádio. Essa é a artéria que eu vou ouvir, a radial, que está próxima do dedão, próxima do osso do rádio. A ulnar, ela é mais profunda. Vou dar aula de anatomia vascular, é o objetivo hoje. Então eu vou pôr o meu dedo aqui. Só que a artéria braquial, por que ela é braquial? Porque ela está no braço. Quem me falar que o braço é tudo isso, bom? Tudo isso se chama membro superior. O membro superior é dividido em braço, antebraço e mão. A articulação do ombro, a articulação do cotovelo, a articulação do punho e a articulação dos dedos. Mas as estruturas é braço, que vai da articulação do ombro até o cotovelo, antebraço do cotovelo até o punho e mão, que é do punho, né, até o final. O braço é só isso aqui. Por isso que a artéria se chama braquial, que é a artéria do braço. Quantos braços você tem em cada membro? Um. Quantas artérias braquiais? Quantas? Em cada membro. Eu tenho em cada membro. Nesse meu membro superior esquerdo, quantos braços eu tenho? Quantos? Um. Quantas artérias braquiais? Uma só. Então eu vou ter a minha artéria radial e ulnar aqui embaixo e a minha artéria braquial aqui em cima. Tudo bem? Tudo bem? Vem aqui, Jennifer, por gentileza. Help me, please. Help me, please. Segura aqui. Só um pouquinho. Isso. Beleza? Então é aqui. Eu tenho braquial, radial e ulnar. Aí aqui em cima, só a radial, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vem nessa direção. Eu vou tirar as duas agora, beleza? Eu vou deixar só a radial, tá? A radial, ela vem nessa direção. A radial vem nessa direção. Por quê? Não, não precisa fazer força não. Só segura. Então eu tenho artéria radial aqui em cima e a ulnar aqui embaixo. Aí elas vão se juntar. Quando elas se juntam, elas vão me formar a artéria braquial. Na verdade é ao contrário, porque é do coração para cá. Né? Então a artéria ela sai do coração. Quem está a curvatura aqui? Quem é a curvatura daqui? Artéria aorta. Então sai do arco da artéria aorta, sai artéria subclávia, da artéria subclávia vira artéria axilar, da artéria axilar ela vira artéria braquial, da artéria braquial ela faz uma bifurcação. O que é bifurcação? Porque uma virou duas. Aí uma vem para virar radial e a outra vem para virar ulnar. Depois forma o arco palmar para irrigar os dedos. Nós vamos colocar o dedo aqui. Só que o aparelho eu vou pôr aqui. E aí quando ela sobe aqui, ela não sobe no meio do braço.
Não é no meio do braço, é na face interna do braço. Na face interna. Vocês vão pôr o aparelho aqui. Qual que é o segredo para vocês saberem aonde eu vou colocar a parte auscultatória? Qual que é o segredo para eu saber aonde eu vou pôr a parte auscultatória? Vocês vão pegar, não fica parado. Vocês vão pegar o dedinho, vocês vão traçar uma linha reta do dedinho até a dobra do antebraço. É uma linha reta do dedinho. É aqui. Vê se você não sente seu pulso aí. Traça uma linha reta do dedinho e vem na posição anterior do antebraço. Está sentindo seu pulso? Vai, moça. Uma linha reta do dedinho. Sentiram? Que se algum dia vocês precisarem pegar gasometria, eu só gosto de pegar gasometria na radial. Por quê? Porque não dói menos. E já tem a experiência de pegar na radial. A maioria dos inexperientes vai pegar na braquial. Por quê? Porque aqui eu tenho muito mais sangue do que aqui. O sangue daqui dividiu em dois. Então o pulso da radial, ele é mais forte do que o pulso da braquial. É aí que vem os problemas. Ai, nossa, então se aqui tem mais sangue, logo então a pressão aqui é maior. Não! Claro que não, somio. Porque aqui a artéria é mais grossa. Aqui a artéria é mais fina, a pressão é a mesma. Não é a quantidade de sangue que vai me dar a pressão. É a força com que esse sangue está sendo empurrado que vai me dar a pressão. Não é a quantidade de sangue. Então aonde eu vou pôr o aparelhinho? Aqui em cima. Qual é o segredo? Linha reta do antebraço. Beleza? Até aqui. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Beleza. Vamos à prática. Ótimo, senta na mesa com alguém. Eu sei que você não gosta de ninguém, mas... Usa o meu ali, ó. Usa o meu. Ali, do lado do... Vamos. Ótimo. Abre aí o seu aparelho. Ótimo. Pegou os aparelhos? Abre o aparelho. Abre o aparelho. Pode tirar o... Esse daqui é a pera. E esse daqui é o manômetro. Ok? O reloginho é o manômetro. É onde vocês apertam a pera. Solta o manômetro do aparelho. É só apertar. Aperta embaixo. Isso. Aperta embaixo. Solta o manômetro. Aqui, ó. Aperta. Aperta e puxa. Não, tira o manômetro do aparelho. Aperta. Manômetro do aparelho. Todo mundo tirou? Ó, abre o aparelho. Abre o aparelho. O nome disso que vocês estão segurando é braçadeira. Esta é a braçadeira. Beleza? Ótimo. Agora vocês vão fazer o seguinte. Começa a apertar a pera aí. Aperta a pera. Vai apertando a pera. Vai apertando a pera. Continua apertando a pera. Aperta. 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 Continua. 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 Beleza, agora trava. Como é que você trava? Mosqueia aí, ó. Mosqueia a perinha. Para parar de sair o ar. Mosqueia. Então ótimo. Beleza.
Esquiou? Todo mundo travou? Ótimo. Quando te pega de novo na braçadeira. Encheu a braçadeira toda? Encheu a braçadeira toda? Encheu a braçadeira toda? Não. É Glaucio, né? Não, Glaucio. Não encheu a braçadeira toda. A parte aqui, tá cheio aqui? Do outro lado tá cheio? Aonde está cheio? Não é só um pedacinho que está cheio? Não é só um pedacinho que está cheio? O que é o aparelho de pressão? É só esse pedacinho. Pressão. Só isso. Da mesma forma, quem tem um digital aí? Da mesma forma que vocês veem as pessoas usando o aparelho de pressão como um relógio, aí você olha assim, você fala, mano. E o pior é quando você é o paciente, né? Aí você olha para a pessoa e você fala, é ele que vai cuidar de mim. Já tá bom. Tá ótimo. A pedido. Você vai ver pessoas colocando o aparelho de pressão em todos os lugares, menos sobre a artéria. O que significa isso? Isso aqui, a tradução disso aqui significa: o mundo é repleto de idiotas. Essa é a tradução disso aqui. Está escrito: solidor, braçadeira, artéria. Setinha. A tradução: o mundo é lotado de idiotas. Como já diria, como é que é o nome dele? Nelson Rodrigues. Escreveu um monte de contos. Tá saco cheio da vida, vai ler os contos de Nelson Rodrigues. Mano, o cara é um bêbado muito perspicaz. Ele falava: os idiotas vão tomar conta do mundo. Não porque eles são melhores, mas é porque eles são mais. É isso. Porque você pegava só isso aqui, a pessoa colocava aqui, colocava aqui, colocava aqui, colocava em todos os lugares, menos em cima da artéria. Mano, aí você olhava assim, você falava, oh my God. Tudo bem? Então vocês vão pegar essa seta, percebe que essa seta ela está praticamente no meio do aparelho. Porque é só essa borrachinha que encheu que é o aparelho. Só ela. Do que a gente fez, eu vou pegar. Só trava mais. Eu só vou pegar. Eu vou pegar isso aqui. Aqui eu tenho uma artéria radial. Aqui a artéria radial vai fazer esse percurso. Ela vai se juntar com a artéria ulnar. E aqui a artéria braquial ela vai seguir esse caminho. Então eu vou pegar esta seta. Se eu tiver no meio do braço, e vocês vão ver as pessoas colocando no meio. Por que dá certo? Porque acaba envolvendo. Mas vocês vão pegar essa seta e colocar ela. Segredo: aponta a seta para onde você vai pôr a parte auscultatória. Aponta a seta para onde eu vou pôr
a parte auscultatória. E aí vocês vão ver 9 em cada 10 profissionais, se não for 10 em 10, colocando a seta. Dá certo, porque acaba pegando uma pequena parte do aparelho, acaba pegando a artéria. Tá? Então vocês colocam a seta aqui, apontando para onde vocês vão pôr o step. Ficou claro? Porque na hora que eu for insuflar, eu não vou apertar tanto, deixa assim. Eu não vou apertar tanto para não te machucar, tá? Na hora que a gente for insuflar, ó, então tá aqui a minha perna, beleza? Como é que eu vou saber? Minha reta do dedinho. Aí eu divido o braço em 3, ó. 1, 2, 3. Eu ponho no meio. Lembra? A artéria vem lá do coração. Só que quando ela vem aqui, ela é axilar. Então ela vai vir daqui por debaixo, por dentro da axila. Ela não é deltoide ou umbral. Ela é da axila. Por isso que a artéria faz esse percurso. Por isso que o aparelho, eu vou colocar ele aqui. Aí depois ele passa por debaixo da subclávia e vai parar aqui no arco da aorta. Esse é o caminho do sangue. O coração bate aqui, o sangue vem. O coração bate aqui, o sangue vem. Aí vem, fica tranquilo. Aí, aquele movimento que eu falei, que eu crio uma represa, é aqui, ó. Eu travo o sangue. Aí ele começa a parar aqui. Aí ele vai enchendo a artéria aqui. Quando eu solto, eu tomo numa represa contínua. Então vou pegar meu aparelho, viu? A setinha. Beleza? A regra é essa, ó. Segue essa linha. Travei o aparelho. Entendeu agora porque eu preciso de uma braçadeira? Porque eu preciso de alguma coisa que prenda esse aparelho. E aí eu vou começar a insuflar. Antes de eu insuflar, só vou dar uma insuflada só para dar uma segurada, não vou apertar, né? Olha lá certinho. Antes de eu insuflar, aparelho grande. E quando eu falo aparelho, eu não estou falando de braçadeira. Aparelho grande em braço pequeno. Você que tem braço pequeno. Aparelho grande em braço pequeno. Lembra que é sempre o oposto. Aparelho grande em braço pequeno, pressão baixa. Vai dar falsa pressão baixa. Aparelho pequeno. Não, senta não. Sei que você está com fome, cansada, desidratada, desorientada, e um monte de água aí. Vai se tornar automático vocês colocarem um aparelho na setinha. Tá? Se torna automático. É um aparelho grande. Em braço pequeno, a pressão dá. Aparelho grande em braço pequeno, pressão dá. Aparelho grande em braço pequeno. Se o braço
é pequeno e o aparelho é grande, o aparelho grande vai medir menos. Então vai me dar um falso baixo. Aparelho pequeno e braço grande vai me dar uma falsa pressão alta. Então percebe? Nós temos aqui 3 tipos de braço. Um aparelho ideal para o braço do Daniel. Um aparelho grande. Você está cansado? Tá bom? Um aparelho ideal para o braço. O aparelho pequeno, grande para o braço. E o aparelho pequeno para o braço. Aqui vai dar uma pressão próximo do que é a pressão dele. Aqui vai dar uma pressão baixa. E aqui vai dar uma pressão alta. Por isso que se você for um enfermeiro de pronto-socorro, se você for enfermeiro de UBS, se você for enfermeiro de ambulância, você tem que ter aparelhos diferentes. Ambulância, IPS e UPA, eu posso pegar uma emergência hipertensiva. Neste caso, o indivíduo pode morrer por alteração de pressão. O que é uma emergência hipertensiva, professor? Quando passa de 180, a diastólica. Ou quando passa de 150, a sistólica, de 180. E quando passa de 150, a diastólica. Passou de 200, então, irmão, segura a pessoa no PS. Eu já vi pessoas morrer porque o médico não sabia tratar. Não vamos falar de tratamentos aqui. Tá? O que eu estou ensinando para vocês não adianta eu ter um único aparelho. Chega uma pessoa com um braço grande, eu vou olhar para ela. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas o que vocês vão fazer? Só tem esse aparelho. Por quê? Porque a pressão, ninguém está nem aí para a pressão. Ah, mas e todas essas campanhas aí? Na prática, as pessoas medem errado. Na pior das hipóteses, você coloca a braçadeira na artéria, que artéria que é essa? E pasmem, vocês vão ver no hospital um monte de gente falando assim: nossa, você vai medir aí? Essa porcaria aqui mede aonde, meu filho? Por que esse pode e esse não pode? Pasmem! Eu já vi pessoas medindo na perna. Ah, eu vou pegar a artéria tibial. Eu vou tomar um café. Melhor, um chá. Se eu tomar um café, eu vou ficar mais estressado. Eu vou tomar um chá. Então, na pior das hipóteses, é o ideal? Claro que não. Mas é melhor eu medir, no caso dela, aqui. Olha o quanto sobrou do aparelho. Do que eu medir aqui. Olha que o aparelho nem fecha direito. E aí vocês vão ver profissionais segurando o aparelho. Não, vocês vão ver um monte de coisas. Então, na pior das hipóteses, você orienta para a sua equipe, e quem vai medir são os técnicos, não são vocês. A pessoa é muito grande, tem um braço muito grande, pouco importa. Às vezes você pega uns marombeiros, você fala malandro, você tem a coxa grudada no tronco.
Que tudo isso, meu filho? Você mede tudo. Ok? Beleza? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem neste primeiro momento? Antes da gente testar o som. Eu quero que vocês testem a sensibilidade do dedo. Vão posicionar o aparelho no braço. Vão posicionar o aparelho no braço. Pode sentar, meninas. Vocês vão posicionar o aparelho no braço. Vão pegar o pulso radial. E vão se atentar ao relógio. Ok? Ao manômetro. Você pode soltar. Eu costumo soltar. Por quê? Porque aqui é ruim. Ele atrapalha. Eu costumo deixar solto. Na pior das hipóteses, quando eu não tenho onde apoiar, eu falo para vocês, você pode fazer a gentileza? As pessoas seguram para você. E aí você vai colocar o dedo, sentir o pulso da artéria radial. Quando vocês sentirem o pulso da artéria radial, vocês vão começar a insuflar. Aperta uma e solta. Aperta uma e solta. Aperta uma e solta. Sem desespero, viu? Sem. Aperta e sente. O que eu quero que vocês sintam o momento em que o pulso da artéria radial. Já. Vamos junto. Eu quero que vocês sintam o momento que o pulso da artéria radial vai sumir. É isso que eu quero que vocês sintam nesse primeiro momento. Ó, sumiu. Aí quantos mais eu elevo? 20. Aí vocês vão soltar bem devagar. Que aí eu quero que vocês sintam de novo o momento do sangue voltar. Tudo bem? Então esse vai ser o primeiro exercício. Professor, posso medir a pressão com o dedo? Eu já vi muitos profissionais falando, eu meço com o dedo. Não! Isso aqui é só um exercício para vocês entenderem toda a aula que foi dada hoje. Ok? Eu não sei de quem estava separado. Estava comigo. Pode melhor. Bora lá!